Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Construindo Bateristas, Hugo Freitas na área. E a proposta aqui hoje é um bate-papo, é uma troca de ideia, que agora, daqui a 2 semanas, eu não sei, também não importa assim, quando você vai estar vendo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo hoje, já tem 2 semanas que aconteceu uma entrevista com um aluno novo, e ele já fez a sua primeira aula, então já fechou um pacote de aulas comigo. É, e a grande situação para ele, o grande dilema, né, é que ele não tem uma bateria, né? E a proposta justamente aqui do canal é que você comece a tocar sua bateria antes mesmo de você comprar uma, antes de você ter a bateria. Então, como é que ele está fazendo a aula, né? As aulas comigo? Eu expliquei todo o processo, que ele não precisa ter, ele não precisa se preocupar com isso agora, ele não precisa ter a bateria. Então, como eu falo em vários vídeos aqui do canal, você pode muito bem alugar a hora de um ensaio, de um estúdio de ensaio, na verdade. Você aluga aquelas horas que estão ociosas no estúdio. São buracos de horários em que ele vai lá. Essa é uma grande sacada, essa é uma dica de ouro, que muita gente desconhece essa dica. E que você vai lá e reserva. E você vai ter um valor diferenciado ali nesse preço, né, do aluguel daquele horário. Porque você não está indo lá com uma banda, né? Você não vai gastar ali horas e horas de ensaio. Você vai pegar uma horinha para você praticar a bateria. E é o que eu expliquei para esse aluno novo, que ele estava com essa grande questão, esse grande dilema, né? Ué, mas como é que eu vou praticar? Como é que eu vou... E outra, aí ainda tem um outro porém. Além disso, ele viaja muito, ele viaja a trabalho, ele está sempre viajando, tanto é que ele fechou um pacote, aí depois ele dá uma pausa, depois ele vai retornar às aulas, depois ele retoma o pacote de aulas. Enfim, é assim que ele tem feito. E também vai tentar as aulas online, né? A gente está para combinar isso também no estado que ele tiver, em qualquer região aqui do Brasil que ele tiver. Ele viaja muito para o norte, nordeste. Então a gente vai tentar as conexões também e tentar fazer as aulas online também. De acordo com o tempo dele, do meu tempo, e assim a gente vai se organizando, né? Mas aí ele falou, pô, mas também quando eu estiver viajando, ele está aqui no Rio, né, no momento, mas quando ele estiver viajando, será que ele vai conseguir ter esse estúdio lá? Existem estúdios de ensaio de gravação espalhados pelo Brasil inteiro, né? Estúdios que têm à sua disposição uma bateria completa, montada para você, né? E esse valor ele é combinado, ele é acordado. E como eu falei, existe um valor X para ensaios, para gravações, e um valor reduzido que é negociado só para você ir lá treinar a sua bateria. Você não vai ligar amplificadores e tal. No máximo você vai ligar, às vezes por Bluetooth, né, uma caixinha de som para você disparar e tocar junto, você fazer um treino junto lá com a bateria. Ver o resultado que está acontecendo com as aulas, né? No caso dele, as aulas que ele está tendo comigo. Mas que você pode ver esse resultado com as aulas que você está tendo aí com o seu professor. E no estúdio que tem lá a bateria completa, à sua disposição, à disposição das bandas que estão indo lá também, e à sua disposição. Então a bateriazinha lá está completa, às vezes não está os pratos montados, mas você combina e tal, aí se você ainda não tiver a prática, né, é legal que o seu professor oriente, né, a arrumação, a organização dos pratos na bateria, mas isso o técnico do estúdio ele pode fazer para você também. É só você pedir, conversar, falar que não está com muita experiência ainda, que ele deixa tudo montadinho para você, né? Aí você lá, claro, posiciona melhor a distância, a altura, de acordo com o que o seu professor também já orientou, de acordo com a sua altura, né? A sua postura, né? De acordo com a altura dos tambores que você gosta, como você gosta assim, assada, a distribuição das peças e tudo mais. Legal. E a preocupação dele com a viagem, né? Aí eu falei, não, isso se resolve. Em qualquer região do Brasil você vai encontrar um estúdio, você vai ter um estúdio
até nas regiões, às vezes até mais isoladas, pode ser que tenha um estúdio lá, não precisa ser estúdio top, pode ter estúdio, porque quanto mais top, mais caro, né, a hora de ensaio, mais caro a hora do aluguel da sua hora de prática, né? Você vai procurar saber onde está esse estúdio e perguntar a hora para você praticar um instrumento, que você tem que deixar claro que você vai estar lá sozinho praticando lá a bateria, que você quer a bateria. Né? Você não vai nem levar nada, vai levar só o par de baquetas que você comprou. É a única coisa que você vai comprar. E aonde ele pode praticar, né, aonde ele vai dedicar a maior quantidade de tempo dele, sempre que ele puder. Eu falei, cara, você vai passar, explicando para esse aluno, né, você vai passar a maior parte do tempo, às vezes, trabalhando no hotel e depois indo para os lugares onde ele vai ter que ir, em algumas reuniões e tal. Mas quando estiver no hotel, você tem uma bateria dentro do hotel. Aí ele, tenho? Eu pensei... Aí ele já veio com uma ideia, né? Eu pensei em comprar um praticável. O que seria o praticável? Seria aquele cavalete de madeiras, né? De madeirinhas, com as borrachas que simulam os tambores e os pratos, né? Você posiciona. Só que esse cavalete ele não vai ser funcional, ele não vai ser prático para levar para viajar. Ele vai ter que desmontar aquilo tudo, vai ter que ter praticamente uma mala só para aquele praticável. Então já começa a virar um problema aí, né? Ele vai ter que desaparafusar tudo, todo aquele cavalete é montado, né? Vira uma armação, né? de cavalete de madeiras, com as suspensões assim em madeirinhas também, ou então ferrinhos, enfim. É toda uma estrutura ali para proporcionar a prática. Mas aquilo começa a ficar inviável, porque como é que você vai transportar aquilo? Como é que você vai viajar com aquilo? Aí você vai montar no hotel, e se você não for ficar muito tempo, eu perguntei para ele, se você for ficar só 2, 3 dias num hotel e depois vai ter que ir para outro, aí desmonta aquilo de novo, monta, chega no hotel, monta, depois desmonta, monta no outro hotel que você vai, depois desmonta. Eu falei, não, cara, olha só, você só precisa comprar um par de baquetas. Ele é mesmo? Caramba, ele estava meio... Eu falei, no hotel você tem lá já a bateria. Sabe o que é a bateria lá no hotel? É o que você tem em casa também. É uma almofada, um travesseiro, um edredom que você vai enrolar ele e vai virar um rocambole, tipo isso aqui, ó. Eu treino nisso aqui, gente. Isso aqui é um rocambolezinho de uma colcha, de uma coberta, tá? Olha aí, toda coloridinha, bonitinha. E eu faço isso aqui de um tambor de bateria, até 2 tambores. Eu divido ele ao meio aqui na minha mente e pronto, tem um tambor aqui, tem outro aqui. Depois eu pego uma almofada também, ele pode pegar um travesseiro lá, né, de quarto de hotel. Aí ele pega lá o edredom dele, ele enrola lá, tal, faz isso aqui que eu falei. Aí depois ele pega também a própria pastinha, a própria mochila do notebook dele, do laptop, né? Ele pega aquela mochilinha lá do laptop, coloca também, já serve como um tambor também. Caramba, isso aí não é legal, tá? O que não é legal? David Grohl, baterista do Nirvana, famosaço, que agora é band leader aí, é o frontman do Foo Fighters, né? O cara agora é guitarrista, agora ele é o cantor da banda, é o frontman, né? Ele é o cara ali da frente do Foo Fighters, mas ele foi por muito tempo, um tempo atrás, aí, né, lá pelos anos 90, ele foi batera do Nirvana. Para quem não pegou essa época, procura os vídeos da banda Nirvana. Foi uma grande inspiração para mim também como baterista, um tremendo batera. Sabe como ele começou? Ele não começou já tendo uma bateria, ele montou a bateria dele de travesseiro. Ele tinha travesseiro, é o que ele tinha. Então ele começou a praticar o que ele ouvia, e depois até pegou uma aula futuramente, não sei. Tem boatos que ele seguiu como autodidata, mas ele praticou, ele se empenhou e tal, mas né? Depois que a coisa foi ficando séria, depois que ele foi vendo que o Nirvana também, aí eu não sei como é que foi o processo, o caminho ali e tal, mas o Nirvana decolou, foi embora, né? Foi ao sucesso ali, foram para as turnês,
E pronto, aí em algum momento lá surgiu uma bateria para ele, surgiu. Ele ganhou, ele comprou, aí eu não sei como é que foi o caso, mas teve a bateria dele, entendeu? Mas como é que ele treinou antes? Não foi com bateria, foi com travesseiro. O próprio Neil Peart, né, Neil Peart, como você queira chamar, da banda Rush, é, foi uma excelência na bateria Neil Peart, né? Foi uma excelência, ele de alto nível, de alto nível de técnica que ele desenvolveu na bateria, é, uma bateria extremamente profissional, musical, que né, ele conseguiu desenvolver ao longo da carreira dele para a banda Rush, que uma tremenda contribuição. Afinal de contas, as pessoas iam até para eu chuto até que as pessoas iam mais para ver o Neil Peart do que a própria. Claro, o conjunto da obra era divino, sensacional, mas o Neil Peart era uma atração à parte, né? Então era um destaque incrível. E ele, no início, ele não tinha bateria. Ele ganhou a bateria dos pais porque houve um acordo, me parece que houve um acordo em que se ele se desenvolvesse, entrasse para uma aula, ele arrumou um professor e começasse a tomar gosto por aquilo, ele ganharia, sim. Essa foi uma condição para ele ganhar uma bateria. Mas ele batucava nas almofadas, no sofá, onde ele pudesse. Aí viam que tinha um talento ali, né? Logo cedo eles olharam, pô, caramba. Mas e aí? Às vezes você também tem um talento, às vezes você não está só nessa de, não quero ser profissional, eu quero extravasar, eu quero curtir, eu quero tocar as músicas que eu gosto. Ok, tá tudo certo. O canal Construindo Baterista é para isso, é para chamar você para esse universo do ritmo, entende? Para você botar em prática. E foi aí que esse meu aluno, ele teve aquele estalo, ele falou: caramba, eu nunca pensei nessa coisa de almofada e tal, mas é assim que se começa mesmo? Eu falei, é. Ele já estava com ideias até de comprar air drums, né? Baterias que são sensitivas, que sai o som através de um cérebro, um computadorzinho, e você toca no ar. Eu falei, cara, aquilo você vai gastar um dinheiro e você não vai ter a sensibilidade de você tocar numa almofada. Ele falou, caramba, você prefere que eu treine numa almofada? 1000 vezes, mas 1000 vezes eu prefiro que você toque numa almofada, porque você não tem o mínimo do treino para você ficar tocando no ar. Você não vai ter a mesma prática. Você, eu arrisco dizer que você não vai até, eu falei para ele, falei mesmo, que você não vai conseguir se desenvolver. Então, não tem essa de ficar gastando dinheiro logo agora, de cara, porque ele não teria a condição de comprar uma acústica e ainda pensou numa eletrônica, ele não teria por causa de vizinhos, essas coisas. Esse pode ser o problema também, questão de vizinhos, é o problema de 90% de quem quer começar e nunca começa, são os vizinhos. E o que a esposa vai dizer? O que os meus filhos vão dizer? O que meu marido vai dizer? Ai, coisa estranha. Acho que eu já passei da idade. É tanta coisa que deixa um bloqueio na nossa cabeça que a gente não começa nunca, não é verdade? Então, a hora é essa. Esse meu aluno já embarcou, já está dentro e ele está muito empolgado. E, se eu não me engano, já até fez a marcação no estúdio para ele praticar, porque ele já tem exercícios, ele já tem as práticas de aulas iniciais que eu já passei para ele, tá super feliz, tá amarradão e, se eu não me engano, já tá lá praticando, se bobear tá agora, marcou já um estúdio e tá lá mandando brasa. Semana que vem já tem aula de novo, vamos ver o resultado, vamos ver a evolução. E qual é o objetivo dele? É tocar por hobby. Ele não quer ganhar cachê, ele não quer virar uma estrela do rock, mas do samba, do reggae, sei lá, a preferência dele, não sei se é o samba, mas tudo bem, não importa a sua preferência. O que importa é que você aprenda, dê os primeiros passos e comece. E não fique aí deixando para amanhã, para depois da manhã, quando tiver dinheiro, quando tiver morando numa casa maior, quando tiver morando sozinho. Não, você já pode começar agora, hoje, num kit de bateria improvisada. Legal? E depois o treino no estúdio, como eu disse. Então é isso. Um grande abraço e
se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro aí sempre das sacadas e ideias e também de altas dicas que vão rolar aqui sempre no canal. Grande abraço!